Bom, lembra que eu falei no vídeo anterior que a internet era tida aí como a terceira esfera de ação humana? Mas até pouco tempo ela era tida como uma terra sem lei, porque as pessoas elas podiam fazer o que quisessem na internet e não existia como punir essas pessoas. Até existia, em termos de comparação ou analogia com a lei que serve para o pessoal, para o real, né? Entretanto, isso era muito difícil de ser aplicado. Por isso o Brasil começou a pensar numa legislação para a internet. Só que olha, esses abusos, e como o nosso tema é discurso de ódio, esses abusos se davam na internet sobretudo por conta da possibilidade do anonimato. Veja, a Constituição Federal diz que a liberdade de expressão ela é garantida, sendo vetado o anonimato. Então veja, o anonimato já é algo que a ACF já em 88 dizia ser proibido e a internet possibilitou isso e potencializou esses crimes. Mas aí você está falando, mas nem todo mundo que comete discurso de ódio na internet está anônimo, porque agora a gente tem discurso de ódio em qualquer lugar, no Facebook, com perfis reais ou naqueles lugares péssimos da internet que são os comentários de notícias. Enfim, hoje em dia as pessoas escondem menos a cara do que escondiam. Ainda escondem, mas escondem menos. Aí você está falando, bom, essas pessoas elas dizem que elas estão usando da sua liberdade de expressão. Veja, a liberdade de expressão é um direito inato que advém da liberdade de pensamento. Pensar, você pode pensar o que você quiser, que nenhum Estado vai fiscalizar o seu pensamento. Então você pode pensar as piores coisas do mundo, que você não vai ser submetido a leis estatais por conta disso. Entretanto, quando você exerce o seu direito de trazer do pensamento para a realidade, ou seja, a lei vai falar em manifestação do pensamento, quando você manifesta o pensamento, aí está submetido às leis. E as leis, elas se distribuem a todos os cidadãos. Ou seja, se você tem direito à liberdade de pensamento e de expressão, tudo bem? As outras pessoas também têm direitos, tanto à liberdade de pensamento e expressão, quanto à dignidade humana. Então, o discurso de ódio se insere num tipo de discurso, num tipo de fala que inferioriza as pessoas por conta da sua orientação sexual, por conta da sua etnia, da sua raça, do seu sexo, do seu gênero, enfim. Esse discurso fere a dignidade humana da outra pessoa. Então você fere um direito do outro. Quando você fere um direito do outro, você está abusando do seu direito de liberdade de expressão. Nesse abuso é que se configura o crime, tudo bem? Então, esse discurso muito comum de eu só estou exercendo a minha liberdade de expressão, na verdade, deveria ser eu só estou abusando desse direito. E nesse abuso é que se comete o crime. A gente precisa lembrar que isso sempre aconteceu, mas que é catalisado pela internet. Porque aí eu tenho gente de todos os lugares que se comunicam através dessa rede de computadores. Então não é só mais localizado, tudo bem? Basta lembrarmos aí, por exemplo, de um caso recente de uma briga política, aliás, uma briga política bem interessante de se acompanhar lá no Rio de Janeiro, em que se postou o candidato Freixo juntamente com o deputado Jean Willis, eles estavam trocando um beijo, e aí o comentário sobre isso era, é isso que você quer para o Rio de Janeiro? Esse discurso é o quê? Um discurso homofóbico. Se nós temos um discurso homofóbico, veja, nós temos crime, nós temos um crime contra a dignidade humana. Pensando em todas essas questões, liberdade de expressão é uma coisa, discurso de ódio é outra. E isso precisa ser regulamentado. Por isso que a gente vai falar do Marco Civil da Internet no terceiro vídeo.